Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 37. Graças damos ao Senhor. Deus é maravilhoso, né? Da minha esposa foi que nós não poderíamos vir aqui 600, mas dá quase 600 quilômetros, né? 500 e poucos quilômetros, para perder o tempo e fazer vocês perderem o tempo também. Eu acho que seria injusto a gente sair de lá e não ter nada de Deus para oferecer para vocês nessa noite. E eu espero do fundo do meu coração que o Senhor possa te renovar neste culto. Quem já sentiu a presença de Deus? Que maravilha. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 37. Tá fácil de achar? Tá fácil, né? O CFO tem abrido portas nas nossas mentes, né? Se alguém não achou, o CFO tá aí, viu, irmão? Se matricula lá, você vai achar. Se tiver alguma dificuldade com números, o 37 é um pouquinho depois do 36, tá? E um pouquinho antes do 38. Achou? Agora ficou certo, né? Aleluia! Capítulo 2, versículo 37 do livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro que não tem fim, né? Ainda estamos escrevendo essas páginas. Quem está escrevendo aí? Eu quero escrever páginas no livro dos Atos dos Apóstolos ainda. Só vai terminar quando Jesus voltar, né? Capítulo 2, já falei, versículo 37, que nos diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Fecha seu olho, cante assim: fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa azul. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a sua palavra, aqui está a tua igreja. Eu preciso ser o elo de ligação entre a tua palavra e a tua igreja nessa noite. Que nada possa impedir esta pessoa de sair daqui alimentado pelo poder da tua palavra, Senhor. Toca nos meus lábios impuros, assim como o Senhor tocou nos lábios de Isaías, com aquelas brasas vivas tiradas do altar. Que quando eu falar não saiam mais palavras, mas labareda de fogo voltada ao coração de cada irmão. Deus, eu não quero falar ao ouvido, eu quero falar ao coração desta igreja, e é o teu Espírito Santo que pode falar. Tu és livre para operar, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar e mais uma vez aplaudir a Jesus.
Irmãos, a igreja nasceu para fazer missões. Deus envia Jesus para morrer por nós, para nos resgatar, nos tirar do império das trevas. E quando Jesus ressuscita, o que ele enfatiza aos seus discípulos e seguidores era para que fossem e fizessem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus chama uma igreja que não estaria só dentro de quatro paredes. Deus chama uma igreja evangelística, uma igreja que não se prende, uma igreja que não está presa a paredes. Ela não tem limites, porque o limite quem impõe somos nós. Para as coisas de Deus não existe limite. E nós lemos aqui um capítulo e alguns versículos desse capítulo que é considerado o início da igreja. Quando nós chegamos nessa leitura, o Espírito Santo acabava de ser derramado sobre uma igreja, sobre 120 pessoas que estavam aguardando a promessa de Cristo de mandar o Consolador. E quando o Espírito Santo desce sobre aquele lugar, a Bíblia diz que houve um grande alvoroço. E quando o mover do Espírito dá uma cessada, já não haviam mais só 120 homens e mulheres ali, mas já haviam milhares de pessoas, porque aquele barulho havia chamado a atenção de muitas pessoas. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Pedro se levantando, e esse se levantar de Pedro, ele implica no início da igreja, porque naquele momento Pedro estava se levantando para pregar o primeiro sermão como igreja. A igreja nascia naquela atitude de Pedro, quando ele se levanta e diz: varões e irmãos, nós estamos aqui em nome daquele Cristo que foi morto por vocês, que foi enviado para vocês, mas vocês não o receberam. E agora Cristo nos deu poder, e nós estamos aqui para pregar o Cristo ressuscitado, porque ele morreu, mas a morte não teve poder sobre ele. Agora ele está vivo e vive para todo sempre. E ele começa a pregar, e o Espírito Santo começa a trabalhar na vida daquelas pessoas que estavam ouvindo. E quando nós olhamos para o capítulo 2, versículo 37, nós vemos essas pessoas fazendo uma pergunta. E essa pergunta eu creio que nós ainda hoje fazemos. Porque nós somos uma igreja, mas somos apenas um pedaço da igreja. Existem igrejas em todos os cantos. Eu nunca vi, eu creio que você também nunca atravessou uma época como essa, em que tivemos tantas igrejas, tantas placas. Se eu não me engano, no ano de 2016 foram mais de 27 mil novos ministérios registrados somente dentro do Brasil, fora os mais tradicionais. E em todas as igrejas, a frase que é dita no altar: esta é a igreja, este é o caminho que leva para o céu. Esta é a igreja que agrada a Deus. É neste lugar que Deus fala, é neste lugar que Deus abençoa. Nós somos o povo escolhido. O que nós estamos fazendo condiz com aquilo que Cristo quer que nós façamos, e nós somos o povo que está levando o evangelho de Cristo da forma que Ele quer. Mas em todas as igrejas isso é dito, e isso nos causa uma dúvida. Quem já não teve essa dúvida? Que caminho eu devo seguir? Que porta eu devo escolher? Porque eu quero ser a igreja que vai encontrar com Cristo. Eu quero fazer parte da noiva do Cordeiro. E aí são tantas as portas que eu não sei que caminho eu sigo. E nós fazemos a mesma pergunta que essas pessoas fizeram para Pedro: o que nós fazemos para ter o que você tem, Pedro? O que nós fazemos para que o Espírito Santo que foi derramado sobre a sua vida seja derramado também sobre nós agora? Essa dúvida nós temos, porque o diabo ele tenta de todas as maneiras enganar-nos. A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam falsos cristos, falsos mestres, falsos caminhos,
caminhos em qual nós ouviríamos dizer que Jesus estava ali, mas na verdade não era Jesus, era o espírito do erro. E aí, se a gente não tem a presença e a direção do Espírito Santo, a gente vai seguir por esse caminho. E eu olho para a Bíblia e eu aprendo que a igreja escolhida por Cristo, ela não tem uma placa, e na placa dela não tem uma denominação dizendo aqui é a porta. A igreja escolhida por Cristo é aquela que está por dentro da palavra de Deus. E quando eu olho para o que Pedro diz, eu vejo aqui o manual de instrução da igreja escolhida por Cristo. Aleluia! Quando eu olho para Atos capítulo 2, versículo 37, depois da pergunta, eu vejo Pedro começar a explicar qual é a igreja, de que forma deve se comportar a igreja que vai encontrar-se com Cristo. E a primeira característica da igreja que vai morar no céu com Cristo é uma igreja que tem palavra. Porque eles só fizeram essa pergunta para Pedro após ouvir a palavra. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que a palavra tem sido deixada de lado. Muitas pessoas não têm valorizado o poder da palavra. Muitas pessoas têm colocado como prioridade outras coisas que não são prioridade. E quando eu olho para Cristo e olho para a igreja primitiva, eu vejo que todas as vezes que eles se reuniam, o que havia lá era a palavra. Eu vejo Jesus ensinando os seus discípulos e ele mais ensinava com palavra. É claro que o seu exemplo ensinava também, mas era a palavra. O ministério dele era ensinar. E se a igreja que quer morar com Cristo é uma igreja que tem que valorizar, prezar, amar a palavra de Deus. Não só olhar, não só ler, mas praticar, viver. Jesus, na última oração pelos seus discípulos, no livro de João capítulo 16, ele diz a Deus: santifica-os na sua verdade, na sua palavra. A sua palavra é a verdade. A igreja que quer ter comunhão com Cristo tem que estar baseada na palavra. E quando ouvimos a palavra, nós vamos para a segunda característica da igreja. Porque aí quando a palavra entra em confronto conosco, e quando nós nos confrontamos com a palavra, nós não conseguimos ficar da mesma forma. Quando o Espírito Santo fala conosco, quando a palavra de Deus ela vem sobre nossas vidas, a gente não consegue continuar da mesma maneira. Quando a gente ouve o Espírito Santo usando alguém, aquela palavra causa um impacto em nós e a gente revê os nossos conceitos. E aí nós entramos na segunda característica, que é o arrependimento. Porque tem muitas pessoas que ouvem, mas não se arrependem. E a palavra nos leva ao arrependimento. E a igreja que quer ter a comunhão com Cristo, que quer levar Cristo consigo, ela tem que ser uma igreja que tem arrependimento dentro de si. Uma igreja que se arrepende dos seus pecados e que procura voltar à comunhão com Deus. Quando Adão cai, em nenhum momento nós vemos Adão se arrependendo do seu ato. Adão peca. E Deus se apresenta para Adão na viração do dia, como todas as vezes ele fazia. Todos os dias Deus chegava no jardim. E Adão, agora neste dia, quando ele percebe o seu erro, ele se envergonha, mas não se arrepende, ele se esconde. E quando Deus percebe que Adão não estava visível a ele, ou estava tentando se esconder, porque nos olhos de Deus não podemos nos esconder, a palavra de Deus nos diz que Deus pergunta a Adão aonde ele está, não o que ele havia feito, porque ele esperava que Adão confessasse o seu erro, mostrasse arrependimento pelas suas palavras. Mas Adão em nenhum momento confessa seu erro. Deus pergunta a Adão: onde você está? E aí Adão diz: Senhor, eu estou aqui, eu estou meio com vergonha, porque quando eu percebi que o Senhor estava vindo, eu vi que eu estava nu, e eu fiquei com vergonha de ver o Senhor me vê nu. E Deus diz: por acaso você que o Senhor me deu o fruto, e eu comi. Aleluia, Jesus.
por causa de não ter assumido o seu erro. Arrepender-se é isso. Deus, eu errei. Jesus disse que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Não importa o que você tenha feito, não pense que o seu pecado não vai te trazer uma consequência. É claro que você terá uma consequência, mas você se arrepender, se você tiver arrependimento dentro de você, ainda que você esteja podre pelo pecado, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, e o sangue do Senhor Jesus Cristo está correndo neste lugar nessa noite. A igreja que quer morar com Cristo tem que ser uma igreja arrependida. Nós erramos, nós pecamos, nós caímos. O cair é do homem, mas o arrependimento é seu e o levantar é do Senhor Jesus. Se você se arrepender, Ele vai te levantar. Tem gente que acha que porque pecou não tem mais jeito. Estou perdido. E aí se afunda. Cria aquele espírito de Caim. Você sabe qual que é o espírito de Caim? Caim pensou, não, vão me matar. E Deus diz, não, eu vou fazer um sinal em você. Ninguém vai tocar em você, você não vai morrer. Não, mas eu vou morrer. E o diabo, sabendo da nossa fraqueza, quando você erra, quando você peca, aí ele vem lançando, não, para você não tem chance não, não adianta mais. Nem que você se arrependa, já era, abandone, sai. Deixa de lado, Jesus é tão puro e você, olha só como você está. Mas se você se arrepender, Ele pode tornar a segunda casa, a glória da segunda casa pode ser maior do que a primeira. Talvez chegou gente aqui sem comunhão com Deus por causa do pecado. Talvez tem gente que está até fazendo algo para Deus, mas não tem mais comunhão com Ele. É noite de revigorar-se. É noite de arrependimento. Abandone o seu erro hoje e se renda aos pés de Cristo, porque Ele está te chamando para uma vida de comunhão com Ele. Não importa qual seja o seu pecado, olhe para Cristo, Ele é puro e Ele pode te purificar. Diga, o sangue do Senhor Jesus Cristo me purifica de todo o pecado, de todo o pecado. Ele quer te purificar nessa noite. Ele quer te purificar nessa noite. Quando o arrependimento não chega, a gente perde o temor. E aí eu entro na terceira característica da igreja que agrada a Cristo. Uma igreja que tem temor. Não é medo, é temor. Nós vimos aqui em que no coração deles havia temor. Eles ouviram a palavra, houve arrependimento, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida deles e o temor estava dentro do coração deles. Nós estamos vivendo em uma época em que não há mais temor. A humanidade perdeu o temor, os valores estão sendo invertidos. Nós estamos vivendo em um país que, para você ter uma ideia, uma mãe amamentar o seu filho em praça pública é crime. Mas quando chega o carnaval, não é crime uma mulher ficar nua, completamente nua, como vem ao mundo, e sair desfilando, todo mundo olhando, todo mundo vendo. Uma mãe alimentar o seu filho em praça pública com o leite do seu seio é errado. Mas uma pessoa ficar nua para uma criança observar não é. Perdeu-se o temor. Mas a igreja santa conserva o temor, porque ela sabe que ela é diferente, ela é afastada do mundo, ela é uma igreja santificada. A palavra santificado, em sua raiz, em sua origem, tem a ver com separado. Aleluia! Aquele que tem temor não se mistura, porque ele é separado, ele é diferente. Ele não olha para o mundo com olhar de desejo, ele olha para o mundo com olhar de repulsa, porque o temor de Deus que habita nele faz ele sentir enjoo quando ele vê este mundo, porque o mundo não nos traz nada de benefício. Há coisas neste mundo que parecem que são boas, mas o fim delas é a morte.
Tem gente que se julga sábio, tem gente que se julga inteligente, se enche de faculdade, mas não tem temor. E Salomão, o homem mais inteligente, mais sábio que pisou na face dessa terra, disse no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 9, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você temer a Deus e andar nos caminhos do Senhor, o Senhor vai te fazer sábio. Sábio não é inteligente, porque inteligência é limitada. Você pode nascer com um QI limitado, com uma inteligência limitada. Agora a sabedoria que Deus tem para nos dar, ela é ilimitada. Ela transcende o natural. Ela vai além da inteligência. E se você temer ao Senhor, Ele vai te dar essa sabedoria. E aí você vai ter sabedoria para escolher o seu caminho. Você vai ter sabedoria para não ir pela cabeça dos outros, mas ir pela palavra de Deus. Nós estamos vendo hoje pessoas que não têm sabedoria, não buscam de Deus, e aí vão buscar doutores segundo as suas concupiscências. Você já ouviu falar sobre isso? Paulo, uma certa vez, está demonstrando Timóteo, está dizendo: olha, nos últimos dias, a palavra verdadeira ela vai causar como que um comichão nos ouvidos. E aquelas pessoas, elas não vão querer ouvir aquela palavra. E aí elas vão sair e vão procurar doutores segundo as suas concupiscências. Ou seja, elas não vão querer ouvir aquilo que elas precisam. Elas vão querer ouvir aquilo que elas querem, aquilo que agrada a sua carne, porque perderam o temor. A igreja que tem temor, muitas vezes a palavra está fazendo com que ele se sinta lá embaixo, miserável. Mas na mesma hora que o Senhor está te mostrando que você está errado pela palavra, Ele já está pelo Espírito Santo levantando você e dizendo: você está errado, mas se você se arrepender, se você ter temor do Senhor na sua vida, eu vou te levantar. Tema ao Senhor, ande no caminho de Deus, e Ele vai te dar sabedoria. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando a gente teme, a gente não desiste, porque a gente sabe que a qualquer momento pode terminar. A igreja que perdeu o temor, ela anda de qualquer jeito, porque ela sabe que aparentemente Jesus vai demorar a voltar. Mas a igreja que tem temor sabe que a vinda de Jesus será como um ladrão, no momento em que ninguém espera. E ele não tem medo, ele tem temor. Ele fala: Senhor, eu quero estar preparado, porque se eu estiver despreparado, eu vou ficar. E aí nós entramos em outra característica da igreja. É uma igreja que persevera. A perseverança é uma característica que não pode faltar no meio da igreja. Tanta gente desistindo. Nós vimos aqui que eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. E eu quero que você olhe para a história e veja em que o momento em que esta igreja começou a atravessar foi um dos momentos de maiores perseguições da história da igreja. Um pouco após o derramamento do Espírito Santo aqui em Atos dos Apóstolos, a igreja começou a viver a maior perseguição da sua história. Satanás levanta imperadores em Roma que perseguiam a igreja, matavam só para ver morrer, lançavam em fornalhas, construíram um coliseu, um estádio para comemorar aos seus deuses, e o que eles faziam lá com o maior prazer era matar os cristãos. Nero põe fogo em Roma e culpa os judeus, e eles pegavam os judeus e crucificavam à noite, colocavam fogo para iluminar a cidade. Na inauguração do Coliseu, foram mais de 100 dias de festas, milhares de cristãos morreram por amor de Cristo, mas nem a morte colocava medo neles. Eles estavam olhando para a morte, mas perseveravam até o fim, porque eles lembravam do que Jesus havia dito no livro de Mateus, capítulo 24, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus não está interessado naquele que vai até a metade. Deus não te chamou para ir até o meio da caminhada. Deus não te
te chamou para ir até o final do ano de 2017, até o início de 2018. Ele te chamou para ir até o fim. Seja perseverante, persevere. Não importa se todo mundo ao seu redor está abandonando a palavra verdadeira. Não importa se sua família já abandonou os caminhos do Senhor. Não importa se aquele jovem, aquela pessoa que era a sua referência, agora não é mais servo de Deus. Você tem a ver com Deus. Você tem a tua vida com Deus. Persevere. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olhe para o Senhor, que é o autor e consumador da sua fé. Vontade de voltar atrás a gente tem. Vontade de abandonar a nossa caminhada, muitas vezes vemos. Mas quando vier, se lembre que Cristo não desistiu por você. Cristo perseverou até o fim. Eu olho para a Bíblia e vejo Paulo aos Filipenses capítulo 2 dizendo que é para nós ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Porque ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, permanecendo firme e fiel até o último instante, até a morte e morte de cruz. E porque ele perseverou até o fim, o Senhor Deus o exaltou e o colocou acima de todos e deu a ele um nome sobre todo nome, para que ouvir o seu nome todos aqueles que estão no céu, em cima da terra ou embaixo do céu, declarem que só há um Senhor. Se você perseverar, a recompensa que Deus tem para aquele que vai até o fim é maravilhosa. Somente o abraço que você vai receber de Cristo já vai valer a pena por todo o açoite, por todo o sofrimento, por toda a dor que você passou. Mas persevere até o fim. Vá até o fim. Eu olho para a igreja e vejo tanta gente deixando o caminho do Senhor. Eu vejo tanta gente deixando a primogenitura por um prato de lentilha, trocando aquilo que não se pode comprar com nem prata nem ouro por coisas corruptíveis. Este mundo não tem nada para nos oferecer, igreja. Vamos lutar por aquilo que é espiritual, por aquilo que não vai se acabar com o fogo. Vamos lutar pela presença de Deus em nossa vida, igreja. Vamos conservar a presença do Senhor dentro de nós. Já vou encerrar. Eu olho para a igreja e eu vejo que eles andavam unidos. Nem mesmo o fogo, nem mesmo a perseguição, nem mesmo os leões, nem mesmo os imperadores querendo separá-los, conseguiam causar neles divisão. Eu vejo no versículo 44 que eles tinham comunhão em tudo. E eu entro em uma nova característica da igreja, que é a união, a comunhão entre si. Algo que tem nos faltado nos dias de hoje. Muitas vezes nós estamos perdendo tempo com picuinhas dentro da igreja. Nós estamos nos preocupando em brigar entre nós. Estamos nos dividindo como reino, e aí o reino dividido não prospera. É por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque quando o diabo vai atacar um crente, na maioria das vezes eles vêm em legião, não vem? Eu imagino que no inferno é o único último lugar que deve haver união, irmão. Eu imagino que o inferno deve ser o lugar onde deve ter o pior tipo de demônios. É com certeza, é lá o lugar deles. Mas imagine que quando eles vão derrubar o cristão, eles querem atacar a igreja, eles se unem. Eles deixam de lado as suas diferenças e eles se unem para derrubar o crente. E nós muitas vezes estamos nos separando. Estamos brigando por coisas pequenas. Deixamos de nos unir contra o mal e estamos nos dividindo entre nós mesmos. Ah, será que eu bato palma? Será que não? Ah, não, evangelizar no hospital? Não, acho que não. Ah, aquele irmão grita demais, vou ficar longe dele.
Ah, aquela pessoa lá só prega doutrina. Ah, o fulano só canta. E a gente começa a se dividir. O diabo nem precisa trabalhar. Entre nós mesmos a gente já se destrói. Igreja que vive unida vai encontrar com Cristo unida. O diabo não consegue tocar naquele que está unido, aquele que está ligado na videira. Não se desligue da videira, esteja ligado em Cristo. Se algum demônio quiser colocar sentimento de desunião na sua igreja, no seu coração, repreenda em nome de Jesus. Ore para Deus te colocar como pessoa que vai levar os outros a buscarem a união. Se você tem entrado numa igreja onde há desunião, comece a orar você, para Deus colocar lá sentimento de união nos corações, e você vai ver que em pouco tempo Deus vai trabalhar naquela igreja. Nós temos aquela máxima que diz que a união faz a força. Unidos a igreja, unido, o povo de Deus unido jamais vai ser vencido. A gente tem que ter cuidado, porque o diabo está usando esse negócio de união para pregar o anticristo. A gente tem que se unir com a igreja santa, né? Esses dias me colocaram num grupo de pastores lá em Cascavel, Opevel, e o que eles mais pregam neste grupo de pastores é a união entre as igrejas. Mas a união que eles estão pregando lá não é essa união de buscar servir a Deus junto. É a união de colocar a laranja podre com a laranja que está boa. E nós somos ainda, pela misericórdia do Senhor, aquela laranja que está boa. Nós não podemos nos unir com laranja podre. Nós temos que nos unir com aqueles que procuram o mesmo sentimento que nós queremos, aqueles que estão caminhando no mesmo caminho que nós. Se a gente vai se unir com a laranja podre, é para que nós venhamos tornar essa laranja sadia de novo, não para que nós venhamos pegar os costumes deles. Então precisamos ter vigilância, porque até na união o inimigo quer nos atacar. A igreja continuava unida, e a igreja que quer vencer tem que continuar unida. Eu vou encerrar. No último versículo que nós limos, nós vemos duas características da igreja. Uma igreja que louva ao Senhor, uma igreja que adora ao Senhor. Quem louva ao Senhor independente da circunstância? Nós devemos adorá-lo independente se nós vamos ganhar o que estamos buscando ou não. Nós devemos adorar o Senhor independente se nós temos ou não temos aquilo que nos agrada financeiramente. Nós devemos adorar o Senhor independente se temos ou não temos saúde. Não importa a dificuldade, nós devemos adorar ao Senhor, porque Deus nos chamou para sermos adoradores. E a última característica era uma igreja que caía na graça do povo. Sabe o que quer dizer cair na graça do povo? Não é o povo achar engraçado, não. Uma igreja que dá testemunho. Uma igreja de testemunho. Um teólogo disse uma frase que eu não me esqueço. Ele diz: pregue o evangelho em todo o tempo. Se possível, use as palavras. Seu testemunho vale muito mais às vezes do que sua pregação. Na maioria das vezes, as pessoas hoje não estão interessadas no que está sendo falado, mas estão interessadas em quem está falando. Hoje em dia você pode olhar, muita gente não está interessada no que vai ser falado, mas em quem vai estar pregando. E o seu testemunho hoje muitas vezes está falando mais do que pregação. Tem gente que está pregando uma coisa, mas está vivendo outra. E o Senhor está te chamando primeiramente para viver testemunho na presença do Senhor. Precisamos ser uma igreja de testemunho, uma igreja separada, uma igreja santa, uma igreja que não se mistura. O nosso testemunho é diferente. Temos que resgatar aquele tempo em que as pessoas olhavam para a gente e viam que a gente era crente. Eu já convivi com pessoas em que você só sabe que ele é crente quando ele diz. Se por acaso entrar numa conversa sobre o evangelho, aí você vê que ele sabe mais de Bíblia do que você, mas o seu exterior não demonstra nada de Deus. O seu testemunho não demonstra nada de Deus. Cristão é aquele que se parece com Cristo. Aquele que andou com Cristo, ele tem a aparência de Cristo.
Observe que quando Pedro está rodeando onde Jesus estava para ser condenado, as pessoas olhavam para ele e viam que ele tinha a aparência daquele que andava com Cristo. Por mais que ele quis negar, mas ele tinha aparência, porque ele havia absorvido a aparência de Cristo. E a igreja que tem Cristo no meio dela é uma igreja que tem o testemunho de Cristo. Cristo é puro, Cristo é santo, Cristo não anda falando palavrão, não andava. Cristo é perfeito em suas obras. E a igreja que quer morar com Cristo é uma igreja que dá testemunho, é uma igreja que anda segundo a vontade de Cristo, pela palavra de Cristo. Nós queremos fazer missões, nós queremos ganhar almas, mas nós estamos nos preocupando muitas vezes em buscar lá fora, estamos esquecendo daqui de dentro. E uma igreja machucada não consegue ganhar almas. Vamos nos tratar primeiro, para depois oferecer para os outros algo bom. Quando você for evangelizar, se prepare. Quando você for falar de Cristo, se prepare, porque você tem que oferecer para os outros aquilo que você tem. 90% dos cristãos nunca ganharam uma alma. Mais da metade dos cristãos não leram a Bíblia inteira nenhuma vez. Mais da metade dos cristãos não tem comunhão com a palavra de Deus. E nós muitas vezes estamos querendo ganhar lá fora, estamos machucados aqui dentro. Vamos nos tratar mais. Vamos olhar para a Bíblia e vamos olhar para nós e vamos ver se a gente é a igreja. Se eu sou a igreja que agrada a Cristo, se você é a igreja que agrada a Cristo, se você tem se comportado como o Senhor quer que a gente se comporte. E aí quando a gente vê que a gente está conforme a vontade de Cristo, aí sim a gente vai começar a espalhar, a gente vai começar a cumprir o ID do Senhor, a gente vai começar a ir nas praças, nas favelas, nas ruas, nos hospitais, porque antes da gente chegar, o Espírito Santo já vai estar trabalhando nos corações e não vai haver resistência. Você vai abrir a sua boca para falar e a pessoa já vai chorar, já vai se colocar de joelho diante do Senhor, reconhecendo o seu erro, porque você é a igreja que agrada a Cristo, você é a igreja que leva Cristo na sua vida.